Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje vai nos levar através do Canal da Mancha com a frota invasora alemã em 1940. Hoje o nosso programa está especial, porque nós teremos a companhia do Handeloeper, o meu cunhado que mora em Roterdã. O Handeloeper é professor na Universidade de Haia, na Holanda, e sempre está aqui no Brasil nos visitando. E eu aproveitei e gravei um belíssimo programa com ele sobre a Operação Leão Marinho, que nós vamos ver hoje. Mas antes de atravessar o Canal da Mancha, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos no canal. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorre a um pacote de viagens. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. Todo historiador adora de vez em quando fazer um exercício mental. O que aconteceria se? E eu e o Han fizemos exatamente isso. O que aconteceria se a Operação Leão Marinho tivesse ocorrido? Uma das muitas questões que envolvem a história da Segunda Guerra Mundial é a pergunta: por que a Alemanha de Hitler não invadiu a Inglaterra em 1940? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão, porque a Operação Leão Marinho não ocorreu. Não é isso, Han? Exatamente. Então, esta operação Unternehmen Seelöwe, como falam os alemães, foi planejado, mas nunca aconteceu. Vamos então esmiuçar um pouco dessa história. Com a invasão alemã na Polônia em 1939, e o mundo se assombrou com a velocidade e a ferocidade dos ataques alemães na chamada Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A Polônia foi rapidamente conquistada, seguiu-se um período de calmaria, chamado de Guerra Engraçada, ou Guerra de Mentira, onde as tropas apenas se observavam, mas em maio de 1940, em 46 dias, os alemães simplesmente varreram a França, a Holanda, a Bélgica do mapa, chegando então às costas da França, bem em frente à ilha da Grã-Bretanha, ou seja, no Canal da Mancha. A partir daí, temia-se que os alemães poderiam atacar a Inglaterra não só através de aviões, mas principalmente com barcos, e atravessariam o canal, invadindo por terra a própria Inglaterra. Mas isso nunca aconteceu. Han, por que os alemães titubearam em 1940? Eles tinham essa condição de realmente derrotar a Inglaterra? Vamos à Europa em maio de 1940. Estamos aqui. Toda esta parte aqui, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, todo faz parte do Império Nazista ocupado, todo ocupado por nazistas. Já o Rommel chegou à costa de França, de Dunkerque, as tropas britânicas já voltaram à Inglaterra aqui. Então toda esta parte aqui é alemão, aqui Inglaterra e Escócia, e aqui Irlanda, que ficou neutro. Essa situação. Agora, o desafio para Hitler cruzar o mar e ocupar a ilha do grande inimigo Grã-Bretanha. Como fazer isso? Esse é o desafio aí no mês de maio, fim de maio, 1940. Uma coisa importante para o Hitler era, ele pensa, talvez os ingleses, porque são um povo irmão dos alemães, porque não podemos juntos lutar contra os russos. Esse era o sonho de Hitler. Os russos, os comunistas, né, os soviéticos, eram o inimigo natural. O Hitler escreveu isso no seu livro. Exatamente. Então, e assim os ingleses, os britânicos, eram seu amigo natural, de uma forma. Sim. O povo alemão e o povo britânico tinham uma ascendência étnica e até cultural em comum, né? Exatamente. E a Inglaterra, apesar de ser uma ilha, já havia sido invadido antes, né? Isso também servia como inspiração até para os alemães. Várias vezes os romanos chegaram em as ilhas de Grã-Bretanha já no primeiro século.
conseguiram ocupar grande parte da ilha. Depois chegaram os vikings, também as tribos como anglos e saxons, que são alemães, Sim, basicamente. Chegaram lá também. Quer dizer que os alemães já haviam até invadido antes a própria Inglaterra, né, com os anglo-saxões. E o nome parte de Inglaterra vem da Angles, Angles. esta tribo. Então, e depois, obviamente, no ano 1066, o Guilherme fez a invasão mais importante, talvez, desde Normandia. Sim, os normandos do norte da França invadiram a Inglaterra e venceram, né, uma batalha, a Batalha de Hastings. Batalha de Hastings, exatamente. É difícil fazer uma invasão? De verdade, não. Porque, por exemplo, no primeiro século, os romanos já cruzaram o mar aqui, de Gália até o sul da Inglaterra e ocuparam até mais ou menos aqui. Depois, os vikings chegaram aqui nesta costa, ocuparam uma grande parte da Inglaterra também, em parte da Escócia. E, obviamente, no ano 1066, chegaram de Normandia também invasores que ocuparam aqui perto de Hastings, onde tinha a famosa Batalha de Hastings, onde os moradores da ilha perderam e Inglaterra ficou invadido. Ou seja, o povo inglês tem uma mistura já de sangue alemão, sangue normando, sangue saxônico. Enfim, isso fez com que o Hitler, na sua mente, apelasse para esse laço sanguíneo e o inimigo comum a ser derrotado. Então, para que iremos brigar? Isso foi um dos pontos que Hitler titubeou nesse ataque, não é? Exatamente. Nesta época, então, ele freou todas as ações contra a Inglaterra, por mínimo, por mar e por terra. E havia também uma certa negociação. Parte do governo britânico daquela época era pró-alemães, vamos dizer assim, não é? Por mínimo, não eram à vontade de fazer uma guerra contra eles, então algum acordo era muito provável. E isso fica bem claro se você ler o livro, por exemplo, 5 Dias em Londres. O livro mostra como Churchill, sozinho, lutou contra essa facção que havia dentro do governo britânico, liderado por alguns nobres, inclusive, e alguns políticos, que queriam o diálogo com Mr. Hitler, como eles diziam, e Churchill foi taxativo, ele era o primeiro-ministro, ele foi taxativo, teve o apoio do rei, e a partir daí a Inglaterra determinou a sua posição de lutar até o fim. Churchill até fez um discurso muito famoso, onde ele diz que lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, enfim, não se renderão. E aí essa ideia do Hitler de fazer um pacto com a Inglaterra e lutarem juntos contra os comunistas começou a ir por terra. Bom, o alto comando alemão estava embriagado pelo sucesso. E a invasão da Inglaterra parecia então uma coisa fácil. E houve uma cisão interna entre as três forças. A Wehrmacht, o exército alemão, tinha um projeto para a invasão. A Kriegsmarine, a Marinha de Guerra Alemã, tinha outra ideia para a invasão, e a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, se julgava suficiente para derrotar os britânicos. Mas eu vou chamar aqui o nosso professor para explicar melhor no mapa. Bom, este mapa já dá alguns dicas para outros programas que fizemos. Aqui temos a zona da Batalha Esquecida, a Batalha de Ilha Walcheren. Obviamente, aqui temos a zona das praias de dia D, quando, do lado da Inglaterra, fizeram a invasão até o continente. Mas então, agora, como chegar do continente à ilha? E aí tinha uma briga forte. Os líderes do exército naval falaram: temos que buscar um ponto e concentrar todo lá, neste ponto. E eles preferem um ponto mais ou menos nesta zona aqui. Mas o Wehrmacht, os líderes do exército terrestre, preferiram fazer uma invasão por 5 ou 6 lados diferentes, lugares diferentes, para aí conseguir atacar a Londres e a toda a Inglaterra por vários locais. Então, aí tinha uma briga enorme. Como vamos fazer esta invasão? Para o líder do Luftwaffe, Hermann Göring, não era necessário fazer nada por mar nem por terra. Ele falou a Hitler: se quer que os britânicos vão se juntar a nossa coisa, a nosso lado,
deixa a mim, eu vou fazer bombardeios e ataques, e aí os ingleses em muito pouco tempo vão desistir. Então aí começou a famosa Batalha de Britânia, que foi ataques a Londres por vários lados do Luftwaffe, chegaram atacando principalmente Londres, mas também aqui Dover. A grande maioria dos moradores de Dover tiveram que sair porque esta zona foi atacada todo o tempo, e também aqui em Norfolk, e mais aí tinha várias bases importantes do Royal Air Force para defender a ilha. Esta batalha tomou um par de meses e não teve o sucesso que o Göring falou. Então, os britânicos tinham medo aqui de Irlanda. Irlanda ficou neutro na guerra, mas tinha muito contato entre os nazistas e Irlanda, porque Irlanda era ocupada por tropas britânicas. E no ano 1916 tinha uma revolução contra os britânicos, e aí grande parte de Irlanda ficou ocupado. Então os irlandeses não eram amigos dos ingleses por nada. Então os ingleses tinham um pouco medo que talvez tropas podem viajar por barco sem problemas à Irlanda e desde Irlanda fazer uma invasão. Essa distância, 40, 30 quilômetros, em alguns pontos menos que isso. E toda esta costa, 8.000 quilômetros de costa britânica para defender, impossível, obviamente. Então os britânicos ficaram com este medo de uma invasão por Irlanda. Realmente, como o Han explicou aí pra gente no mapa, os planos eram diferentes entre as três forças. E isso foi fatal para o projeto alemão da Operação Leão Marinho, não é, Han? Foi muito difícil. O primeiro plano que fizeram, mas não era um plano oficial, já foi feito no ano 1939. Depois ficou numa gaveta e nunca saiu mais. Era um plano para invasão com 40 divisões. Sim. Um exército enorme. Sim. Depois, no ano 1940, começaram a fazer planos já de 25 divisões, 15 divisões. E o plano final são 9 divisões para cruzar o Canal da Mancha. E como se cruzaria o Canal da Mancha? Então, por isso precisaram muitos barcos, e os alemães tinham um exército naval, mas não com barcos para transportar tantas tropas e para desembarcar numa praia ao outro lado do mar. Rama, nós temos aí algumas fotos assustadoras que foram publicadas recentemente na Inglaterra que mostram a preparação alemã, e aí exército e marinha juntos, para atravessar o Canal da Mancha. Grandes barcos, alguns equipados com canhões de 88mm para defender esses barcos, principalmente dos ataques aéreos, na travessia. E esse era o medo: ao atravessar o canal, seremos atacados por navios e aviões britânicos. E essa ação, esse planejamento começou a ser feito de maneira concreta, ou seja, na fabricação de equipamentos que permitissem a travessia do Canal da Mancha, conforme essas fotos que vocês estão vendo aí. São embarcações, e também existiam tanques adaptados, né, para o desembarque, para em um espaço pequeno também poderem cruzar a distância entre o navio e a praia no desembarque, ou seja, tanques preparados para serem anfíbios, não é isso? E outra coisa que fizeram os alemães, porque muitos soldados da Alemanha não tinham contato com o mar, não conhecem o mar, então, por exemplo, fizeram cursos de natação para os soldados alemães. Ou seja, isso tudo prova que os alemães estavam realmente empenhados e o momento quase que chegou. E chegaram até a marcar a data, não é? Qual foi a data para a invasão? O 16 de julho, finalmente o Hitler entendeu, bom, este plano de fazer algo juntos com os ingleses contra os russos não vai dar certo. Então aí ele finalmente assinou um papel falando: vamos fazer esta operação Seelöwe, Unternehmen Seelöwe, vamos à Inglaterra. Sim, mas a data do 16 de julho, lembra-se, 16 de julho os alemães haviam acabado de desfilar em Paris, os ingleses haviam acabado de se retirar de Dunkerque, ou seja, a Inglaterra estava desorganizada e a Alemanha estava com moral elevado e as suas tropas muito engajadas. Por que não foi? Então, os alemães calcularam
maré perfeito, lua perfeito, clima perfeito para fazer a invasão e decidir uma data a 21 de setembro. Aí adiou-se então de 16 de julho para 21 de setembro. Esse era o tempo oficial para preparar uma invasão enorme. Enorme. Então vamos chamar o professor para nos explicar no mapa como que seria essa invasão, as probabilidades e as dificuldades. Parte do plano era uma distração. E esta distração será desde Noruega com um grupo de barcos chegando a este lado aí ao norte de Inglaterra, que era com menos defesa. Aqui no sul tinha aviões, tinha base, tinha muito barco, mas aqui esta parte do norte era mais difícil de defender. Então, o plano era chegar lá com barcos para atrair tropas desde várias partes de Inglaterra e Escócia para tentar defender esta parte e aí chegar com o ataque principal do lado sul. Então, aqui entre Calais e Dover, a distância são só 30 quilômetros. Em dias claros dá para ver de um lado a outro, só que o lado de Dover é complicado porque é muito alto a costa lá, não tem praia. Aqui um pouco mais no sul, perto de Hastings e aí Brighton, aí tem praia, que é mais fácil, obviamente, para chegar com um exército, mas nesta zona é difícil de cruzar até Londres. Aqui, Portsmouth é importante porque é uma das portas do exército naval dos britânicos, igual a porta principal era na Escócia, mas ao lado norte. Os ingleses neste tempo estavam pensando que esta zona aqui de Norfolk pode ser um lugar onde vão chegar os alemães, porque desde a Holanda, desde os portos principais grandes aqui, Rotterdam, Antwerpen, não é tão difícil chegar aqui. E também pensaram talvez vão usar the Isle of Wight, uma ilha pequena à frente a Portsmouth, para usar isso como o primeiro ponto e aí pular até o país da Inglaterra, a terra da Inglaterra. Toda esta zona aqui ficou com muita defesa britânica, mas com os materiais que tinham. E então não tinha um Atlântico igual ou nada. Aí então tinha o famoso Death's Army, então soldados voluntários, soldados do povo, que não tinha um treinamento profissional. Ram, com a retirada em Dunkirk, a bagunça no interior da Inglaterra era grande. Eles não estavam preparados absolutamente para resistir à invasão desse exército altamente treinado alemão e com moral, como eu disse, também elevado. Então, começaram preparações na Inglaterra. O mais importante foi fazer o Home Guard. Era um exército de voluntários. Sim. Que inicialmente nem tinha armas. Sim. E no momento chegaram armas dos Estados Unidos da Primeira Guerra Mundial. Uf. Então, isso era um plano para ter algo de defesa. Ou seja, para defender da invasão, você teria que usar velhos, jovens, sem treinamento nenhum. É o que poderia salvar a Inglaterra. A salvação da Inglaterra estava na mão deles. Temos que pensar que o Churchill era realista. Sim. E nos planos de Churchill, a invasão vai acontecer e parte da Inglaterra vai ficar ocupado. Ele preparou seus oficiais para pensar neste cenário, com um grupo de alemães, uma parte do exército alemão, com invasão na Inglaterra e então ocupando parte da Inglaterra. Aí ele fez planos para isso. Inclusive, a família real também teve os planos para uma evacuação, ou para o Canadá, ou para a Austrália, para alguma parte da comunidade britânica. Que era uma importante missão para um oficial, o nome dele é Coates. Então, o Coates Mission foi um plano para pegar o rei da Inglaterra, mas também a rainha da Holanda, que era aí também, e também de Noruega. Que estavam todos refugiados lá na Inglaterra. Lá, e para escapar com eles até Canadá. Um plano especial. Outro plano, feito por irmão da Ian Fleming, o escritor de James Bond, sim, era ficar atrás em Inglaterra, escondidos, com um Stay Behind Army, então um exército que fica atrás para fazer terrorismo, para fazer guerrilha, exatamente. Até que convidaram soldados com muita experiência da guerra civil na Espanha, que fizeram muitos anos de guerra de guerrilha para
dar cursos, como fazer Molotov cocktails, como fazer ataques aí, nesta forma. Então, os ingleses estavam preparando para esta forma de se resistir. Uma outra forma de tentativa de barrar a invasão era o anel de fogo, que seria colocado ao redor da ilha com petróleo para incendiar os barcos alemães. Existia esse projeto também. Fizeram experimentos, mas não dava certo, tinha muito fogo, mas a praia pegou fogo, as instalações pegaram fogo e não era realista fazer isso por toda a Inglaterra. Vamos ver no mapa como que seria isso. 2 planos mais. Um plano era fazer um anel de petróleo frente à costa da Inglaterra e aí incender, assim como quando chegáramos, nazistas ficaram em um incêndio enorme por toda a costa. Experimentaram, mas não dava certo. Outro plano que o Churchill já teve pensado é usar gás mostarda no momento que os alemães chegaram na praia com aviões da Royal Air Force, jogar gás por todas as praias aqui na zona, assim para defender Inglaterra. Mas essa ideia aí do gás mostarda poderia atingir os civis também ingleses. Com certeza, mas acho que nesse momento, para o Churchill, isso não era prioridade. Isto ilustra o desespero dos britânicos e o medo que eles tinham dessa invasão. E enquanto isso tudo acontecia, esse medo da invasão, começou também um bombardeio alemão sobre a Inglaterra. Então o momento era terrível, foi a hora mais desesperada dos britânicos. Que justo era coisa mal para fazer. O Hitler pensou, se vou fazer bombardeios, os ingleses vão quebrar. Sim. Mas então, a resistência britânica vai ser destruída. Exatamente, mas exatamente outra coisa aconteceu. Os ingleses se juntaram para brigar mais forte como nunca. Tem um programa aqui no canal que eu falo sobre a Blitz, sobre Londres, e dá uma dimensão, vou deixar o link na descrição, para que você veja como foi violento esse ataque de bombardeiros alemães sobre a Inglaterra, mas como isso também serviu para fortalecer a vontade de resistência, de lutar contra os alemães por parte dos ingleses. Então o efeito dos bombardeiros, que seria para abater a moral britânica, na realidade serviu para aumentar a moral britânica. E essa questão da moral elevada, da resistência, passou também por uma guerra de propaganda, não é? Tanto da parte dos alemães como dos britânicos. Os discursos do Churchill eram inspiradores e famosos. Absolutamente, absolutamente. Ao mesmo tempo, os alemães, que tinham alguns ingleses apoiando eles, começaram um canal de rádio, o NBBS, que fez programas todo dia em inglês, mas desde a Alemanha, falando, gente, temos que abraçar nossos amigos nazistas, temos que ser um povo juntos contra o comunismo. Então era a forma de um lado, quebrar o moral dos britânicos, do outro lado, fazer uma liação com eles para apoiar o nazismo. E aí o discurso da princesa, né? A princesa, então, ela com 14 anos de idade, Sim, começou a falar no rádio, em um programa para crianças, mas obviamente muitos adultos também estão assistindo este programa quando a princesa Elizabeth fez sua primeira palestra por rádio. E uma coisa que assustava muito os britânicos é que eles estavam sozinhos. Era o único país fazendo frente aos alemães, a Hitler, porque os Estados Unidos eram neutros, embora o Roosevelt já havia iniciado um programa de ajuda aos britânicos, mas ao mesmo tempo os americanos nessa época também vendiam produtos para os alemães. Então não era um auxílio assim terrível, e o Churchill vivia apelando ao Roosevelt para ajudá-lo. E a Inglaterra contava só com as suas ex-colônias, né, os parceiros da comunidade britânica das nações. O Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e até a Índia. Mas não era um auxílio também tão fortes, estavam muito distantes. Ou seja, eram os britânicos frente ao grande e poderoso exército alemão. No entanto, eles ficaram firmes e resistiram. O que teria acontecido se, vamos dizer que internamente a política ou então os alemães tivessem atravessado o canal? O que teria acontecido com o mundo? Seria uma outra história? A gente estaria aqui falando de outra história hoje? Não. Eu acho. Então vamos ver o que o nosso professor tem a dizer disso. Imagina se os alemães tivessem atacado diretamente em maio de 1940, cruzar esta distância pequena, com algum
grupo, 2.000, 3.000, 5.000 soldados, quem sabe, talvez era possível ocupar parte. Os ingleses ficaram completamente perdidos. Os britânicos não tinham, seu exército cruzou desde Dunkerque faz muito pouco tempo, era completamente desorganizado. E nesse momento, de verdade, eu acho que era o único momento que uma invasão tinha uma chance de ter um sucesso. E esse cenário utópico, né, o que teria acontecido, ele foi explorado, por exemplo, em livros como esse do Robert Cowley. E se? Uma das perguntas que ele faz no livro é: e se Hitler tivesse invadido a Inglaterra? Então ele faz uma análise bacana, com fundamento histórico e técnico da época, mas existem também filmes como Fatherland, que estrelado pelo Rutger Hauer, que conta um pouquinho disso, se a Alemanha tivesse ganho a guerra. Tem o SSGB, que é uma minissérie dos anos 90, que fala, baseado num livro também, que fala o que seria a Inglaterra ocupada pelos alemães, e aí tem uma série de crimes, é uma história de crime dentro de uma Inglaterra ocupada pelos alemães. Tem até um filme britânico da época da guerra, que mostra a invasão da Inglaterra pelos alemães e a resistência dos cidadãos. Um filme de propaganda feito durante a guerra, foi lançado nos cinemas, e mostra a luta de cidadãos comuns, da Home Guard, contra os alemães. Enfim, é uma história não real, uma história não vivida, mas que virou uma história explorada em diversas mídias, em diversas histórias. Tamanho foi a surpresa do mundo com o desfecho da não realização da Operação Leão Marinho, que tinha uma data marcada para setembro de 1940, mas a data chegou e aí a Alemanha já estava envolvida em outros planejamentos e a data passou, não é isso? Data passou, mas o plano não foi cancelado. O plano foi cancelado só em 1944. Aí, finalmente, Hitler escreveu uma carta para de preparar. Em 1944? 44. Que Hitler cancelou a ordem de invasão. Ele ficou sonhando ainda com a invasão. Dormiu, perdeu, depois ficou sonhando. Mas teve uma parte da Grã-Bretanha que foi realmente ocupada, e ocupada até o final da guerra, pelos alemães, que são as Ilhas do Canal. Vamos chamar o professor aqui para ele contar isso para nós. Parte da invasão foi um sucesso. Aqui, estas ilhas, que são parte britânica de Inglaterra, Guernsey, Jersey, Sark e Alderney, estas ilhas foram ocupadas por os nazistas. De verdade, os ingleses, os britânicos, se retiraram, então foram ocupados sem batalha. Existe uma minissérie da BBC chamada Ilha em Guerra, que conta exatamente isso, a ocupação das ilhas do canal Guernsey, Jersey, pelos alemães. É uma série muito interessante. Tem um filme também, A Sociedade Literária da Batata de Guernsey, que é muito bom filme, está na Netflix, eu já recomendei ele aqui em outro programa. Mas o fato é que as ilhas foram ocupadas pelos alemães, ou seja, o território britânico no Canal da Mancha ocupado pelos alemães. Ali eles fortaleceram, as instalações estão nas ilhas até hoje da Muralha do Atlântico, e com isso as ilhas foram ocupadas durante toda a guerra e só foram libertadas depois que a Alemanha nazista caiu. E o pior, alguns dos habitantes das ilhas foram acusados de colaboração com os alemães. Durante a ocupação das ilhas, nasceram mais de 600 filhos de alemães, soldados alemães, com mulheres britânicas das ilhas. Eu acho que as ilhas são uma mistura de ingleses, franceses, estão muito perto da França, mais perto da França que da Inglaterra. Sim, e também de alemães. É a história da ocupação, né? Mas isso serve para dar uma dimensão de como teria sido a ocupação da Inglaterra pelos alemães. Muitos dizem que o ponto de virada na Segunda Guerra Mundial foi a retirada de Dunkirk, que permitiu a Inglaterra se salvar. Se aquelas 340 mil soldados tivessem sido massacrados em Dunkirk ou se rendido, a Inglaterra também se renderia. Outros dizem que a resistência britânica e a não realização da Operação Leão Marinho foi o ponto de virada na guerra.
Outros já acham que foi quando Hitler invadiu a União Soviética. Enfim, qual a importância da não realização da Operação Leão Marinho? Bom, uma coisa é que tinha um inimigo nas costas, todo o tempo. Então, o Hitler, no final de 1940, já virou sua atenção para a Rússia, mas então ele ficou aí com os ingleses atrás dele, atrás nesta ilha que era muito perto. E bom, sabemos que finalmente em 1944, com muita preparação, foi possível cruzar o Canal da Mancha. Quer dizer que se tivesse acontecido a Operação Leão Marinho e a invasão da Inglaterra, o dia D na Normandia não teria acontecido, com certeza. Nunca. É a tal do e se, né, na história. Mas às vezes é bom a gente fazer essa reflexão para entender como o mundo é hoje e por conta de erros táticos, técnicos, às vezes emocionais, de um líder provocam uma reviravolta e um novo caminho na história. No caso, ainda bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a Operação Leão Marinho. Para mim foi um prazer receber o Han aqui nos estúdios. E em breve ele estará novamente aqui conosco, repartindo o seu conhecimento e me ajudando a contar histórias de guerra para você. Mas antes de ir embora, não se esqueça da promoção dos 200 mil inscritos. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas, que você pode adquirir e concorrer ao pacote de viagens. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Te espero no próximo vídeo do canal. Enquanto isso, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para nós. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!